Fala pessoal, estamos aqui hoje no AceleraCast com um convidado mega especial. Na verdade, assim, eu quero agradecer vocês que têm acompanhado o AceleraCast aí todo esse tempo. Cada vez a gente tem se empenhado mais, não é não, meu brother Juliano? Fala galera, hoje, um dia especial, trazendo um grande amigo aqui do Marcos, e é isso que é bom, né, tá em parceria, porque o Marcos traz os amigos, vai acabar virando amigo meu, vou acabar de fazer essa conexão, vou tirar todas as minhas dúvidas que eu tenho sobre saúde, o cara já chegou desse tamanho, bonitão, fortão, então já agradecendo a presença dele aí, Marcão, seu brother, né, cara? Cara, meu brother, eu conheço ele desde a infância, na verdade, lá do setor Jaó. Jaó é o bairro, hein, cara? Jaó já era um condomínio fechado que a gente falava sem muros ali, cara. Era muito legal aquele bairro. Uma turma muito bacana ali que fez. Na minha infância, pelo menos, a gente tinha essa cultura de... Não tinha internet, então... todo mundo muito na rua, todo mundo muito junto. Só coisas boas. Brincadeira, só coisas boas, meu irmão. Só coisas boas. Só good vibe. Então estamos aqui, sem mais delongas, vamos apresentar aqui Diogo Deja. Aí, cara que se reinventou várias vezes durante a vida, porque assim, ele foi empresário de videogame, depois foi do mundo de importação, hoje ele foi personal, hoje ele cuida de um assunto massa, que é o que a gente vai assim focar nessa conversa, mas eu quero deixar ele apresentar. Fala, Diogo, como é que você tá, meu irmão? Nossa, que maravilha estar aqui. Que energia boa isso aqui, hein, rapaz? Chega aqui, ó, chega aqui. Aí. Fica coladinho nesse negócio grande pode pegar aqui. Bem que o cara falou que eu ia estranhar esse negócio. Bom, vamos lá então. Cara, que massa, né? AceleraCast, prazerão estar aqui, muito emocionante. Seja bem-vindo. Aqui, muito bom, prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer. Muito feliz mesmo, porque quanto mais eu faço uma coisa dessa aqui, mais divulga meu trabalho, é o que eu mais quero. Porque a gente tem salvado vidas, né? Putz, que massa, cara. Que massa. A gente tem melhorado muito a qualidade de vida das pessoas, fazendo as pessoas curarem doenças físicas, doenças psicológicas, emagrecendo saudável e aprendendo método para uma vida toda. Ô Diogo, Esse e você sabe trabalho, que né? o principal critério nosso para trazer alguém é pessoas que inspiram. Então a gente tem na hora que chegou você lá, a gente falou, mas ele inspira em quê? Como é que é a vida dele? Aí nós vamos pesquisando. Então quero falar que você é um cara que inspira. Senão a gente nem você estaria aqui, tá? Então esse é o primeiro critério, irmão. Olha que bacana. Que massa. Ó, eu posso chorar, tá? Eu sou grandão, forte, ó, mas tem uns caras que choram, aqui. Então cuidado, esse aqui não é aqueles programas que faz a gente chorar, não. Ah, eu tenho umas perguntinhas das perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver. Ixi, vai ficar forte agora. Aqui a gente quer impactar, cara. O pessoal fala, Diogo, você é forte, mas você parece ser muito... né? Mas, não, eu choro também, sou emotivo. Sou do signo de peixes, né? O peixe é assim, emotivo. Sou apaixonado, tranquilão. É isso aí. Massa. Então, muito bom estar aqui apresentando esse trabalho, tirando dúvidas, respondendo perguntas. Estou aqui de braços abertos, mente aberta e coração aberto para falar o que eu faço. E graças a Deus, Deus tem me dado oportunidades maravilhosas, tem abençoado meu trabalho, porque graças a Deus estou ajudando muita gente a transformar a vida. Cara, isso assim foi um negócio que realmente impactou quando eu convidei, né, que na verdade foi feito o convite, e você falou assim, olha, o meu objetivo é de transformar vidas. E como o Juliano falou, o Acelera é tudo sobre isso. Então vamos, sem mais delongas, vamos saber mais. Vamos saber mais sobre essa... Tem pinga não? Vai ter água mesmo? Eita cara. Vamos pesquisar antes, cara. Você gosta de pinga, cerveja? Não, tô brincando. Você é um cara saudável então já vai a primeira pra pergunta, cara. você bebe? Bebo aí, água. Tô brincando. E dá pra conciliar normal? Eu ensino método que é estilo de vida. Legal. Então chega no final de semana... Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Com certeza, no 7 ele estava tomando seu vinho e comendo seu pão. Sim. Então eu faço bacana. a mesma coisa. Eu ensino esse método. Você acha que você tem que merecer e ter o dia da recompensa. O dia que você pode comer aquilo que você gosta, mesmo que seja não tão saudável. E tem que beber, tem que curtir a vida e brincar. Acho que a vida tem um equilíbrio, né? Se não tiver isso, não tem graça. Não, ataque emocional também, né, cara? Faz parte, né? Eu acho que eu criei esse método, né? Recompensa. Então você pode comer sua pizza, seu doce, sua cerveja, sua pinga. E tem que ser bidestilada. Então, você gosta de destilado? Tem que ser uma pinga bidestilada. Você já tomou pinga bidestilada? Não, como é que é esse negócio? Rapaz, eu digo que se você tomar uma pinga bidestilada, você vai largar o uísque, vai largar qualquer coisa. É mesmo? É saboroso? Nossa, desce igual... Rapaz. E o teor alcoólico é maior? Como é que é? Não vou incentivar o álcool. Não. Tô vendo falar de saúde aqui. Tá tomando a pinga, Aí tá voltando. Deixa eu voltar pra pergunta. O negócio aqui Mas tá certo, aqui é ser a gente mesmo. Olha, a recompensa, hein? A recompensa. E eu gostei dessa palavra, recompensa, porque a gente fez algo bem feito. A gente estruturou pra ter aquilo, não é isso? Então, assim, a gente tem uma recompensa por aquilo. Você acha que... Você já fez algum esporte, assim,
mais de forma intensiva, vamos dizer? Eu fui taekwondista. Tá. Eu lutei taekwondo. Pô, já é grande desse jeito, sabe bater Pô, ainda, cara. irmão? Rapaz, eu era mais magro, Dá eu era bem mais a- leve, né? Hoje eu tô mais pesado, porque eu fui... Depois eu me tornei fisiculturista. Eu fui dos 23 aos 25... Foi 2 anos da minha vida que eu fui conhecer o fisiculturismo, né? Ser forte, né? E participei de campeonato. Eu entrei nesse mundo. Que massa. Cara, Foi que legal, né? Isso não é um mundo E é uma muito saudável, disciplina, né, né, cara? cara? Assim, É disciplina demais, É né? disciplina pra caramba, né? Olha, podemos dizer que muitos vão pensar que não é saudável, Tá. mas tudo tem o seu lado. É um conceito que eu tenho que poderia... Veja bem, uma mulher que usa anticoncepcional, que foi prescrito por um médico, o anticoncepcional causa os mesmos efeitos colaterais que um anabolizante. Olha, Então vamos analisar isso rápido. Uma mulher que critica um homem que usa anabolizante para ficar forte e participar de um campeonato, ou usa anabolizante para efeito estético, ou usa anabolizante para melhorar a performance de algum esporte. Mas se você estudar o hormônio sintético, seja um anticoncepcional, seja um anabolizante, você pegar a bula deles, vai ser os mesmos efeitos Não colaterais. sabia. Mesmos. Então vamos abrir a Caramba. cabeça pra gente aprender coisas novas, pra gente tirar mitos. Né? espetacular. Então vamos lá. Então, se você pega um anticoncepcional, tem os mesmos efeitos colaterais de um anabolizante. Porém, mas o anabolizante você usa por 1 mês, ciclo curto, 2 meses, ciclo médio, 3 meses, ciclo grande. Tá. No máximo, então, por 3 meses. Em 3 meses você fica forte, perde gordura, melhora a sua performance, seu libido vai lá nas tampas. Tá. Cara, você se sente melhor? Se sente mais... Como é que é, cara? Você sente o poderoso Não é que nunca tomou, super-homem. tem uma curiosidade, né? Deixa Cara, eu falar como todos eles sentem. Sente como se fosse o super-homem. Por quê? Porque a testosterona, que é a base de um hormônio para um fisiculturista ou para uma mulher que fica forte, é o hormônio que você... Claro que é sintético, mas mesmo assim ele vai deixar a sua testosterona altíssima. Então você sente o super-homem. Você pega um pezinho assim, nossa, tá leve. Você vê seus músculos crescendo. Você fica com libido lá na tampa. Você não pode ver perna de mesa. Você fica com tesão de ver uma perna de mesa. Então você imagina, você sente o super-homem. E esse é aquelas... Deca... Durateston, É a injeção que você aplica. O cara mesmo... É tudo injetável. Tem injetável, oral, tem de passar, tem de vários tipos. Tem de tudo. Hoje já criou-se vários modelos, né? Existe, hoje tá mais tecnológico o negócio. Não, os tá caras... melhor. Antigamente você fazia escondidinho, hoje os caras Não. postam, tá descarado o negócio. Hoje o né? negócio tá brincadeira. Eu tenho um grupo de amigos, os caras amanhecem e já... Aí eles postam lá o café e já seringa. Eu de falo, louco. caraca, mano. Mas você vai entender. Então, os hormônios, a testosterona te deixa muito poderoso. Só que é o seguinte, quando você usa o anabolizante, seja lá qual for, o seu corpo entende que tem muito anabolizante. Então ele para de produzir o natural. Aí é onde mora o perigo. Por isso que é usado por 3 meses. Porque depois de 3 meses você para de usar e faz uma terapia pós-ciclo para o corpo voltar a produzir aquele hormônio que estava lá, que o testículo deixou de fabricar, que é a testosterona. E volta. Entendi. E aí que tá onde fica aquela má fama. Ah, o cara é broxa, o cara ficou broxa. Não, ficou broxa porque ele foi mal orientado, porque depois daqueles 3 meses que ele usou anabolizante, que ele tava lá, né? Um negócio lá gigante, lá, né? Aham. Então, você entendeu. Simplesmente, depois daqueles 3 meses, ele faz uma terapia para fazer estimular novamente a produção dos hormônios e normalizar. Entendi. Então, assim, desde que seja uma coisa acompanhada, direcionada, tudo mais, Isso. pode vir a ser alguma coisa boa. É isso. E calma, deixa eu terminar de explicar agora o anticoncepcional para você entender aquele negócio, aquele comparativo. diferente, tá. De uma pessoa que não usa que usa anticoncepcional e é dito como saudável por um médico, pega a visão que eu... E você, Entendi. e você tem, assim, tipo, pessoas que foram lá e que você tem esses tipos de... que deu certo, ou esse método seu. Tem só 14 mil relatos de curas e remissões de doenças. Putz, Só 4 mil fotos de antes e depois. cara, que espetáculo. Isso porque deixarem... Eu só posto com permissão, tanto os relatos como as fotos. Então ali só tá o que permitiu. Imagina o que não permitiu, eu teria mais de 20 mil relatos. Caramba. Tá velho. tudo no meu Instagram. É Que mito espetáculo. que eu ouvi falar, eu sou bem leigo nisso aí, apesar de ser bem curioso, porque eu também malho, faço ginástica, tô com 47 anos, não tomei... Olha não a minha tomei... idade, meu garoto. Aí, tá vendo?
Só que eu tô um pouquinho mais forte. Preciso tomar esse bagulho aí. Eu preciso tomar esse bagulho aí. Tá muito comparável. Então, não, assim, ó, Juliano. aí a coisa. Cara, você vai ficando mais velho, você vai ficando bobo, você vai ficando vaidoso, né? Você vai ficando menino, aí você quer ficar bonito, né? Você tem um dinheirinho a mais, você tá podendo fazer, né? Quando era mais novo era quebrado, não podia fazer nada. Mas assim, qual que é a curiosidade? Assim, já me falaram que o hormônio não volta mais. Esse é o problema. Vamos continuar a explicação do anticoncepcional? Vamos. Ótimo. Você vai chegar nessa resposta. Então, os 3 meses utilizando naquela dosagem certa, naquela quantidade certa, bem calculado, parou de usar, volta. Em 1 mês volta. É só fazer a terapia pós-ciclo. O que é essa terapia? Você usa tribulus terrestre, maca peruana, clomide, usa uns medicamentos que vai lá e fala, volta a produzir. E volta. Agora, Normal, como se não tivesse... Como se não tivesse nada acontecendo. Se fizer o exame de sangue E depois onde você de um descobriu mês, isso? Quanto que você atinou pra isso, cara? Assim? Vou te responder. Peraí, você segura a pergunta. Tá. Ó, tá acelerado, mas será que eu... Acelera! Aqui Ele acelera, tá aqui querendo acelera. saber tudo. Em 1 hora a gente vai assim, Por nossa, isso que eu mas... falei Rapaz, dá 2 meses, o Juliano tá desse tamanho. Daí Então. 1 hora aqui vai ser pouco. Vamos lá, então. Juliano chegar ali diferente, vai falar assim, o que que foi? Ah, aquela conversa, brother, aquela Tô em conversa contato me com o impactou. homem agora, me acabou impactou. o problema. A energia tá boa aqui. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Então você entendeu que em 3 meses fez o ciclo certo, o corpo volta. E volta depois de 1 ou 2 meses, já estabiliza. E se fizer exames de sangue, vai estar tudo normalizado. E o cara ganhou o presente. Tá forte, seco, travado e bonito. E aí, disposição. Todinho, perfeito. O cara acorda bem. Não muda nada. Ah, tá. Porque não muda, assim, vai ficar forte, bonito, conseguir o corpo, só que ele tem que fazer essa terapia pós-ciclo, gasta-se muito Mas dinheiro. ele também tem que ter uma alimentação saudável, né? Nós vamos falar sobre alimento aqui hoje, nós vamos falar a causa de todas as doenças, vou explicar aqui que o alimento o alimento errado É o principal. é o que causa. Tá. Vocês vão entender. Então, agora imagina um anticoncepcional que é prescrito por um médico e a pessoa usa por 1 ano, 2 anos, Vida toda. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Não é Letícia? É Letícia, né? Né, Letícia? Usa por vários anos anticoncepcional. E não para. Essa mulher já está... Simplesmente, ela destruiu o eixo hormonal dela. Acabou. O que o anticoncepcional faz? Todos. Desde o Mirena, o Calena, que é o implante, até os injetáveis, que são os piores e que mais causam câncer, ou os orais. Vai pegar a progesterona e a testosterona, que são os 2 hormônios importantíssimos para a saúde de uma pessoa, de uma mulher, e vai colocar no chão. Então, se você fizer um exame de sangue, vai estar lá no chão esses 2 hormônios que cuidam de todo o seu corpo. Progesterona cuida do lado emocional, trabalha o lado emocional. Testosterona cuida do lado racional. E são 2 hormônios que vão estar... Por que vocês acham que mulher é o que mais tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, falta... não tem libido? Eu não sabia, na mulher? Nossa, É na mulher. cara, que 80% das doenças emocionais estão nas mulheres, não é nos homens. Pelo uso de anticoncepcional. Puta merda, O uso cara, de anticoncepcional aumenta um hormônio chamado TBG. Esse hormônio TBG não deixa converter T4 em Cara, então T3. vale muito o cara que é casado, como eu, de fazer a operação, né? A vasectomia. A vasectomia, que é simples, né? Vale muito, né? Pra Nossa. liberar a mulher disso, né, cara? Você foi em cima do que eu falo, perfeito. Vasectomia. A mulher não pode fazer laqueadura, porque se ela faz, ela para de produzir hormônios. A mulher não pode mexer naquela parte principal que Deus fez, ela é o poder de ter um filho. Não pode mexer no nada no útero. Agora, vasectomia é a coisa mais baba. É fácil. Vai lá, faz, acabou, resolveu o problema, não te causa mal nenhum. Nossa, eu preciso fazer, então. Cara, Tá? espetacular. E assim, então, vou fazer umas perguntas, então, já polêmica pra caralho, assim, nesse sentido. Porque assim, ó, você então seria a favor, no caso, de um outro tipo de método anticoncepcional para homens, assim, porque existe essa teoria de falar, né, assim, que a mulher... Hoje ela é dada esse anticoncepcional porque não existe um anticoncepcional masculino. Mas se tivesse ou se houvesse um anticoncepcional masculino, você seria assim também a favor ou não? Como que você então enxerga esse lado? Desde que não seja algum hormônio sintético, eu seria a favor. Tá. Se foi hormônio sintético, vai desenvolver algum problema hormonal. Entendi. Simples. E aí Simples de mexeu no hormônio, você mexeu no Acabou. seu corpo todo, na estrutura toda. Se não tiver esse acompanhamento... Nas minhas consultas, eu explico para a pessoa que os hormônios é a parte principal, é o que domina o seu corpo, é o que controla todas as células do seu corpo.
Se o seu cabelo tá ruim, é algum problema hormonal. Se o seu calcanhar tá rachando, é algum problema hormonal. Se você tá com depressão, ansiedade, tristeza, desânimo, libido baixo, qualquer coisa emocional, é problema hormonal. Se você tá com problema no fígado, é problema hormonal. Se o seu intestino não funciona, é problema hormonal. Tudo é problema hormonal. Cara, e assim, e uma pessoa que, por exemplo, engorda muito, Problema hormonal. hormonal, tudo hormônio, Cara, não sei se vai dar tempo aqui. tá? Não sei se os seus ouvintes vão querer ouvir isso. Eu acho que vai querer. Cara, vai com certeza. Demais. Não, eu tô assim louco aqui, velho. Eu tô falando, Se eu puta te merda. explicar o processo de como a gente engorda, você segurou aquela pergunta? Você até esqueceu. Eu já nem lembro mais da pergunta que eu fiz, Tá cara. vendo? Você lembra dela? Pega aqui que o cara é acelerado. Então vai, e tem boa memória, né? Ah, cara, ô, Você viu que o Desgrilo. negócio aqui vai longe. Então, eu esqueci, tá? Desculpa. Ainda bem que perguntou. tem os caras que esquecem igual eu, cara. Ave É Maria. impressionante. Mas eu vou lembrar, calma que eu lembro vai ela. chegando a idade. Calma que eu lembro. Pode ficar tranquilo. Mas assim, ó, você tava falando do engordar, assim, e tudo, É. né? Vamos lá. Quando a gente vai perdendo um pouco, você vai lembrando aí, vocês vão puxar. Tá, porque Ah, fala não, muito pode ficar ali, tranquilo, né? pode ficar tranquilo. Então ele falou sobre engordar. O engordar é um problema hormonal que lá nas minhas consultas eu explico. A pessoa que marca um vídeo, a pessoa marca uma primeira pré-consulta comigo para me explicar tudo o que está acontecendo com ela. Ela responde um questionário de 70 perguntas sobre sintomas ruins. Nesses sintomas eu descubro tudo o que está acontecendo com ela. Nem precisa de exame de sangue. É a coisa mais fantástica. Esse questionário existe há mais de 30 anos. Então, porque é o seguinte, quando você vai no médico, você tá todo pintibado, falando que você tá sentindo tantas coisas ruins, o médico chega com o seu exame e fala assim, mas seu exame tá todo normal. Toma esse remedinho aqui e vai para casa. Mas tem coisa errada, eu tô sentindo esses sintomas, doutor. Não, mas seus exames estão normais. Não é assim. Então, existe um erro nessa medicina tradicional cartesiana, que é tratar exame, não trata o ser humano. Chama medicina Entendi. tradicional cartesiana. É a medicina que foi criada para vender remédio. Foi manipulada. Então, isso tudo é outro assunto. Então, vamos lá. Então, o engordar, a pessoa que engorda, eu vou explicar para ela que o nosso corpo é como se fosse uma multinacional. Imagina uma grande empresa, como a Coca-Cola, uma empresa gigante. Nosso corpo é igualzinho, igual uma multinacional. Como é que funciona uma multinacional? Nós temos lá os departamentos, né? A direção, departamento de marketing, de produção, de criação, de não sei o que, jurídico. São departamentos, não são? Sim, isso. Sim. Então, nós temos o departamento da limpeza, da organização, nós temos até lá embaixo. Então, nós temos um fluxograma, uma hierarquia, né? Os departamentos. Não é assim? Perfeito. Total. Nosso Perfeito. corpo é igualzinho. Olha só o tanto que vocês vão entender agora. Como é que a gente engorda, por que a gente não emagrece. Eu vou explicar já agora. Então, vamos lá. Então, nosso corpo é igual uma multinacional. São seus departamentos. E nós temos uma hierarquia de controle, de organização, de gerência, de administração. Que é o quê? Vamos lá. Nós temos lá o presidente, ou o diretor da empresa. Começa lá em cima, né? Tá. Nós temos os Estão gerentes. pedindo pra você chegar mais o microfone, ó. Ele chega aqui, ó. Se você fizer Tá, assim, ele... então, É, beleza, aí, beleza, obrigado. Então, é o seguinte, então vamos lá. Então nós temos uma hierarquia, começa lá com o presidente, diretor, subdiretor, gerente, subgerente, começa com os vendedores, começa com o jurídico, advogado. Tem uma hierarquia para fazer funcionar os departamentos, não tem? Tem. Sim. Sim. E é perfeito. E todos são muito importantes. Até o cara da limpeza é importante para todo aquele processo Sim. funcionar. Lógico. Isso, não é existe um mais importante do que o outro. Todos são igual. Uma harmonia, de Isso, um funcionamento. Quando tem gerência, organização, funciona perfeito. Aquela empresa e vai embora, vai só ganhar dinheiro e ficar feliz, não é assim? Isso. Ótimo. Perfeito. Nosso corpo é a mesma coisa. Pega a visão. Nós temos vários departamentos. Nós temos o cérebro, que é um departamento. Os olhos é outro departamento, o ouvido é outro departamento, o coração é outro departamento. Então são todos os órgãos internos. Fígado, baço, intestino, rins, pâncreas, vesícula, músculos, pele, né? Unhas, cabelo. Tudo são departamentos. Tudo com suas células, tudo com seus processos, tudo procedimentos, tudo tá ali. Isso, Tá. exatamente. Então nós temos o seu corpo é um departamento maravilhoso, é uma empresa linda, maravilhosa que Deus fez, que funciona perfeito, né? Perfeito. Só que nós temos aqueles que organizam os departamentos, que gerencia seu corpo, que faz a regência, a administração do seu corpo, correto? Correto. Sim. Quem são eles? Do corpo? É. É o cérebro? sangue? Não, tá no sangue. Tá São circulando as no células? sangue. Veia? Não. São... Não, pelo amor de Deus, fala aí. Hormônios.
Os mais importante, hormônios, espetacular. os hormônios controlam cada célula do seu corpo. E eu vou provar para vocês que em 1 minuto você pode mudar seu comportamento físico e mental por causa de um hormôniozinho que sai do lugar, que vai lá e sobe no sangue. Calma que eu vou chegar lá. Então, dentro do nosso corpo, nós temos os departamentos e tem quem cuida de tudo, que são os hormônios. Nós temos dezenas de hormônios. É como se fosse o presidente lá, o diretor da empresa, os gerentes, subgerentes, os vendedores, jurídico, e o cara da limpeza. Os hormônios são os únicos que conseguem impactar todos os órgãos. Exatamente. Imagina se um cara da limpeza, ele vai lá na direção e tenta tomar conta da direção. Ele não vai dar conta. Vai virar um caos. É a mesma coisa o hormônio. Então nós temos hormônios. Vamos falar de exame de sangue? Exame de sangue nós temos aqueles parâmetros que a gente costuma olhar, né? A gente tem que virar médico em 15 minutos, né? Nossos exames aqui tá mínimo e máximo, né? Gordura. Vamos olhar na internet e tal. Aí você vê o mínimo e o máximo. Não tem assim? Tem Então, demais. Vamos assim. colocar aqui Assim, não tô bem, nem preciso voltar, voltar lá. Assim, tá eu já li aqui, já deu tudo certo. Então vamos lá. Então nós temos aqui, se você olhar na minha mão aqui, nós temos o mínimo, o médio e o máximo no exame de sangue. Então vamos entender isso. Nós temos hormônios que são lá os caras da limpeza, que fazem coisas importantes, mas ficam ali próximo do mínimo. Então tem hormônios no nosso corpo que tem que ficar ali perto do limite mínimo. Tá. Ele tem funções importantes, tem que estar ali, mas eles não podem vir aqui para a presidência. Olha que simples. Temos hormônios que tem que estar flutuando aqui no meio. E temos hormônios que tem que estar lá na tampa, lá em cima no exame de sangue, que tem que estar próximo do máximo. Pegou a visão? Sim. Certo, perfeito. Essa é a hierarquia dos hormônios. Dr. Larry Ribeiro e vários outros médicos cientistas, como Tim Noakes na Austrália, eles falam o seguinte: o hormônio para o corpo é igual o maestro para uma orquestra. Se o maestro erra, toda a orquestra desafina. É assim o nosso corpo. Deu problema hormonal, o seu corpo inteiro desafina. Tá. Pegaram a visão até aqui? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Então quando é que começa a pessoa a engordar? Lembra que eu falei que a gente engorda por causa de hormônio? Sim. Como é que a pessoa começa a adoecer? Por causa de hormônio. Então como é que começa? Quando acontece esse distúrbio hormonal. Quando o cara da limpeza lá embaixo resolve subir, o de baixo resolve descer e começa o quê na empresa? Começa um caos. O caos na empresa. O caos no seu corpo. Nenhum tá regulando na função certa. Ninguém tá fazendo o que tem que ser feito. E tudo achando que tá fazendo certo em lugar errado. Entendi, brother. Olha o tanto que é simples. Entendi. Agora vamos entender o seguinte, a Essa pergunta imagem é... da empresa violenta. A pergunta agora eu lembrei, hein? No começo, porque, pô, falou que você era empresário, né? Aí eu falei que você levantou uma causa, né? Falou, você tem essa causa. Quando começou isso, essa causa da medicina natural, e você sai de uma área que era de empresário, continua sendo, com certeza, e começa a dar importância a esse estilo de vida e começar a defender uma causa, porque a sua causa, ela é polêmica, porque você tá indo de frente com os médicos, que é uma classe... forte, né? Pancada, né? E aí, aí você mergulhou nesse mundo, você foi estudar, você vivenciou no teu corpo. Como é que foi isso? Acho que a pergunta era essa, Ficou né? boa, ficou boa. Essa pergunta é maravilhosa. Bacana, E quando você começou a falar, eu fiquei lembrando do meu passado. E eu me emociono, às vezes eu conto até choro. Então, tem lenço aí. Pode chorar, velho. Tem lenço aí, deixa eu beber uma água aqui, peraí. Tem água. Botamos demais aqui. Então, se tivesse um vinho, ia ser bom, hein? Muito careta. Na vinho ia próxima ser vez eu vou trazer É. uma garrafa de vinho pra gente tomar um vinho junto. Porque Caramba, acho que quando a gente tá entre amigos, a gente tem que beber vinho, né? Bom demais. Então vamos lá. Deixa eu te falar de bebida. Ih, já mudou de assunto. Eu parei não. de beber. Não, vai você tá esquecer. acelerado Eu demais. parei de Você vai beber há esquecer. Eu vou 17 anotar. meses, cara. Eu tomei uma decisão de parar de beber há 17 meses. Aí eu conto aqui depois. Que besteira que ele fez. Não, né? eu vou- Teve outro dia eu no cara da bebo- eu academia. bebo vinho aqui. Tem um cara da academia olhou pra mim e falou: cara, eu tenho uma dó de você, irmão, porque, bicho, pra mim não dá certo. Mas pode contar a minha, né? Muitas coisas. Mas conta essa daí, que acho que essa é massa. Vamos lá, Tá. essa é show de bola. Eu parei, só pra concluir, eu parei na parte Mas sobre... assim, ó, Letícia, deixa umas bebidinhas aqui pra próxima vez. Vamos pôr as Bacana, bebidinhas. Deixa brother. cerveja, Vinho. deixa Vinho. vinho, nós vamos deixar nas próximas. E na próxima você vir vai ter. E se ele foi cuidadoso, ele ouviu que eu gosto de pinga de destilado. E eu não era um bebedorzinho, não, cara. Eu era um bebedorzaço. Eu entendia de vinho, eu entendo de vinho, pra caramba. Aham.
Mas eu tinha que tomar decisões, são decisões da vida. Claro, Cada um aí. tem suas decisões. Uma hora nós fala. Tá. Segue Show, aí vamos na lá. causa. Vamos. Então vamos lá, segura essa pergunta só pra concluir. Que com os problemas hormonais acontece tudo, vocês entenderam aquela explicação. Sim, Aí eu vou foi legal a explicar, analogia que você fez. Guarda depois, pra gente concluir isso, as 3 coisas que vai causar aquele distúrbio hormonal, a hora que o de baixo vai pra cima, o de cima vai pra baixo, que começa a causar todas. São 3 coisinhas que depois eu vou responder vocês. Que dá o cansaço, a depressão. Não, que dá todas as doenças. Desde um câncer a pessoa obesa. Ah, tá. E por que ela não cura? Vocês vão entender os 3 motivos que levam a pessoa a ter Tem que todo anotar tipo esse de daí, doenças. Se não tiver, essa daí é boa. Por que não engorda? Por que engorda? Por que não emagrece? Por que vai adquirindo doença? Por que tá usando remédio e não adianta nada? Aí vocês vão entender. Tá, São legal, 3 boa. coisas fantásticas, tá? Então depois vamos deixar Tá, isso pro tamo final. anotando. 3 aqui. coisas aqui. Vamos deixar pro final que prende o pessoal a assistir até o Sim, final. não, faz Até o 3 final, coisas. Não, eu já tô querendo chegar no final aqui, porque eu sou. Caraca, É o velho. principal. Eu quero as 3 coisas aqui. Cadê as 3 coisas? É aquele que você faz. Aí você volta e depois, nossa, que massa. Aí você volta lá pro começo é de novo. verdade. É. Aí fala assim, nossa, dá pro final. Aí depois fala assim, não, assisti, nossa, massa demais. Eu vou voltar bom pra lá. é isso, né? Desse jeito. Massa. Bom, vamos lá. Agora vamos chegar na parte que onde tudo começou. Com entre 10 e 11 anos, eu comecei a ter uma alergia no corpo que ninguém entendia. Escamava meu corpo, coçava muito. E dali pra frente começou a piorar minha vida. E com mais ou menos 12 anos começou a ter dores de cabeça que não era uma enxaqueca, era pior que enxaqueca. E minha vida foi piorando. E a alergia foi piorando, escamava meu corpo todo, sangrava minha orelha, sangrava meu corpo, minhas juntas. Eu tinha vergonha, eu usava uma camisa até aqui, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha 12 a 13 anos e eu já não tinha vida, porque eu vivia trancado dentro de casa, coçando, alérgico, dores de cabeça terríveis, sono, muita vontade de dormir. Médicos começaram a me passar corticoides, anti-inflamatórios, antihistamínicos, cremes dos mais engraçados possíveis de passar na pele, e a minha alergia começou a tomar conta do meu corpo, que parecia uma lepra. Era uma coisa terrível. Eu passava a mão na minha cabeça, escamava de cair cabelo e cair também pó. Assim, ficava aquela caspa, que parecia uma caspa, mas era pior. Então eu comecei a piorar a minha infância. Eu não tive muita infância, não. Eu não podia brincar, não podia suar, porque piorava. Não podia nadar, porque piorava. Então eu trancava dentro de casa, ficava vendo televisão, lendo livro. Por isso que eu gosto de estudar. E teve um lado bom, né? Então eu comecei a viver uma vida muito desregrada, muito ruim, né? Porque ficava trancado dentro de casa e não tinha eu piorando, ninguém melhorava, ninguém ia no médico, ia no outro, era só remédio, me dopavam de remédio, então eu usava morfina, ficava 3 dias com dor de cabeça, cheguei a usar morfina para dor de cabeça, minha mãe desesperada, meu pai triste, classe média pobre, classe média baixa. Então gastaram dinheiro que Não tinha. Que loucura, Diogo, que loucura. E foi até os 16, 17 anos. E eu assim, desse jeito. Eu não conhecia meninas. Eu tinha vergonha de olhar pra cara de meninos. Eu tinha vergonha de ficar próximo de meninos, porque chegava perto e ia ver minhas feridas de tanto coçar. Coçava de sair a pele nas unhas. E nenhum médico resolvia meu problema. Que louco, cara. Foi muito triste. Que E eu loucura, não tinha vida. Quando chegou por 17 anos, eu falei, eu vou tirar minha vida. Eu já era um cara inteligente, já estudava, eu vou tirar, não tem graça a minha vida nenhuma. Você chegou a ter um pensamento Não nesse só um sentido? pensamento, eu coloquei arma na boca, cara. Que loucura, Diogo, que isso? Eu me emociono em contar isso, é triste, mas eu cheguei a colocar arma na boca e eu fiz um teste, assim, eu vou dar um tiro assim, ó. Não, vai sair por aqui, eu vou dar um tiro mais pra trás, porque no caixão não vai ver o tiro que pegou meu rosto. Caraca, velho. Então que... eu me emociono, Nossa, eu fico... que loucura. Porque foi um momento de desespero, eu não tinha vida. Então eu resolvi tirar a minha vida. E quando eu tiver com 18 anos, eu não sei melhorar, eu vou tirar minha vida. E só piorando. E médico atrás de médico. Chegamos para médico em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. E nenhum médico resolvia. Nenhum médico. Você ia pra escola? Não tinha como pra escola. Eu faltava mais do que ia pra escola. Eu estudava no colégio marista. Você estudava sozinho? Eu era o pior aluno, porque eu tirava só nota ruim. Porque eu ficava 2 dias sem ir, 3 dias ia, 2 dias não ia, 3 dias não ia. Eu ficava com dor, não conseguia ir pra escola, dor de cabeça. Era dores terríveis. Por isso que eu não queria viver. Caramba. Nossa, Diogo. Então foi muito triste. Até os 18. É bacana a minha história. História triste. É triste, mas muito bonito, porque fez o que eu sou hoje. Exatamente, Se fortaleceu cara. pra dar esse salto. E o exemplo que eu tive. Pô, Porque eu tomei muito remédio. Eu tomava cada médico nem olhava pra minha cara. Cada médico olhava pra minhas feridas, olhava pro exame e falava, toma esse remédio. E não era por aí. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Aí surgiu um dia um médico aqui em Goiânia,
que ele tinha vindo da Alemanha, ficou 7 anos estudando a medicina natural. Que não é difundida, ela não é falada, ela não é desenvolvida. Não tem interesse, né? Ninguém, porque não tem interesse financeiro. Nenhuma empresa vai financiar, nenhuma empresa de indústria de alimento, nenhuma indústria farmacêutica vai financiar, que são os maiores financiadores de tudo. Por quê? Porque curava tudo com alimento natural. E ele chegou aqui no Brasil, ele tinha uma clínica aqui na Praça Tamandaré. E meu pai ficou sabendo e levou lá. Né? Meu pai não tinha médico falando que ia ajudar, e meu pai levava. E pra mim era a última cartada. Dali pra frente eu ia tomar a decisão que eu ia fazer. Já tava bem ciente, tava bem consciente, porque não tinha graça na minha vida. Então eu falei assim, eu vou tirar minha vida. E quando ele chegou lá, foi a coisa mais engraçada. Eu fui recebido por uma mulher que ela me deu um questionário. Um questionário de 45 perguntas sobre sintomas. Dor de cabeça, mal-estar, tristeza, desânimo, ansiedade, depressão, prisão de ventre, alergias, dor de cabeça, enxaqueca. Perguntava tudo o que eu sentia. Fezes mal cheirosas, perguntava sobre as fezes, sobre urina, perguntava um monte de coisa interessante que nenhum médico tinha me perguntado. Aquilo te impactou. Nenhum. Já li, eu já falei assim, peraí. Isso aqui é diferente. Eu já senti que tinha algo diferente ali. Perfeito. Nossa. Porque já eles não pediram o meu exame, eles pediram meus sintomas. Putz, cara, isso mudou ali na hora. Eu falei assim, peraí, eu tô vendo uma coisa diferente. Eu senti uma coisa muito diferente. Viu uma luz no fundo do túnel. Porque foi diferente. Porque tudo que eu ia era a mesma coisa. É olhar pra minha cara, olhar pro exame e mandar remédio. E cada vez dosagens piores. Vocês não têm noção o efeito colateral de um corticoide. E aí, eu entrei em outra sala, fui atendido por ele, por médico. E falava meio sotaque alemão, meio brasileiro e tal. E falou assim, olhou pra mim, olhou pro meu questionário, meu pai entrou e ficou quietinho atrás de mim, eu nem percebi que meu pai estava lá. E eu quieto, ele pegou o questionário e falou, tira a roupa, deixa eu ver como é que tá seu corpo. Ele olhou e falou, nossa, tá feia essa situação, né? Tá bem triste. Mas aí ele falou assim, soltou bem fácil. Você tinha 18 assim. anos. 18 para 19. Aí ele falou bem simples assim. Nós vamos curar você. Desse Olha jeito, só. na simplicidade das coisas. Ele falou, vamos curar você. Na hora eu falei assim, como? Aí ele olhou o questionário e falou, não, tudo isso que você está respondendo aqui é alimentar. Olha só. Aí meu pai, eu olhei pra trás, porque meu pai sempre preocupou em dar boa comida, colocava muita comida, porque ele passou por necessidade, meu pai foi pobre. Então eu olhei pra trás, meu pai já achou meio ruim, né? O médico fala daquele jeito, porque é como se o pai não estivesse dando comida pro filho. Meu pai é daqueles caras antigos, turrão. Sei. Então assim, será que o médico tá ali? Entendi. Então, aí meu pai já fez uma cara Já feia, ficou cabreiro, tipo já. assim, já mexeu o corpo, ele ficou assim, não falou nada, mas eu senti que meu pai não gostou muito não. E aí... E teu pai grandou igual você assim? meu pai é alemão, olho azul, cara. Meu pai tem um olho azul maravilhoso. Por que eu não puxei esse olho azul? Não dá pra ganhar tudo, né, velho? Não, eu acho que é o seguinte, ainda bem, imagina o olho azul. Ah, velho. meu Deus. Moleque. Tava ferrado, mano. Eu não precisava nem fazer o que eu tô fazendo. Deus sabe o que Lá na faz, Europa. mano. Hoje, Deus, tá vendo? Eu tive que pedalar, viu? Figura, Pedala, Robin. velho. Então, aí esse médico olhou pra mim e falou, você tá vendo esses sintomas todos que você tá sentindo? Eu respondi 45 sintomas ruins. Foi 45 sintomas. Tudo coisa ruim. Quando eu acabei de falar, o médico falou, Diogo, o médico falou, você respondeu todos os sintomas ruins. Aí meu pai falou assim, Diogo, mas você tá sentindo isso tudo? Eu falei, pai, eu tô sentindo isso tudo. Aí ele falou, por que você não falou pra mim, filho? O próprio pai não sabia que eu sentia aquilo tudo. Tinha um distanciamento, né, da família. Sim, Não, verdade, normal, cara. pela criação dele. É. Meus avós foram criados na Segunda Guerra Mundial. A Aquela gente história já- toda, Mas a era gente lembra? assim, nas antigas era mais assim, era né, cara? E a gente já teve, assim, várias pessoas do relatos de pais aqui, assim, pai, mãe, enquanto família vem e carrega algumas coisas, É. né, tudo, né? Teve alguma aceleração. Eu entendo, eu respeito o passado dele, Sim. respeito o meu passado. Isso É o melhor que ele importante. podia dentro daquilo que ele Isso, conhecia. Perfeito, perfeito. É isso aí, você acabou de falar tudo. Era o melhor que ele podia no conhecimento que ele tinha, então estava Perfeito. perfeito. E aí, o médico falou assim, não, nós vamos curar você, pode ficar tranquilo. Não pode, isso aqui é coisa que dá pra resolver. Em 6 meses você vai estar tudo curado. Aí eu falei assim na alegria, nossa, graças a Deus que eu tava pensando em tirar a vida. E eu esqueci que meu pai tava atrás de mim. Nossa. Rapaz. Caramba, cara. Que Aí choque, meu pai, hein, que cara? você falou? Eu falei assim, pai, infelizmente eu não tava querendo mais viver. Aí foi um chororô danado, né? Eu expliquei que eu tinha pegado a arma dele. Aí ele falou, por isso que minha arma tava fora do lugar. Que Entendeu? Então foi uma coisa muito Gil, triste. que loucura. Resumindo, quando ele começou a falar sobre alimento, meu pai, com 11 anos de idade, meu pai começou a trabalhar numa empresa chamada PepsiCo.
com a indústria, a Pepsi. Sim, sim. Né? Que fazia tudo lá. Lá fazia os alimentos processados, né? Que hoje é uma ainda, das né? maiores empresas do mundo, né? Sim. É a PepsiCo, a Nestlé, a Montavon, tem muito, 6 indústrias gigantescas, É. né? E aí, meu pai começou a trabalhar e levava para casa aqueles sacos de milho-pan, feito de milho com óleo de soja fritado lá naquelas panelas gigantes. Bom pra Espetacular. Você caramba. pegar um negócio daquele com água, você... Não, e aquilo lá, meu pai levava os baconzitos, os tipos Ruffles, aqueles bolinhos, tudo feito industrializados, tinha um tipo Missini hoje lá no meio, aí levava refrigerante. Então, meu pai achava que aquilo tudo era muito saudável, porque eles eram doutrinados dentro da fábrica, falar que aquilo era feito de milho, que milho é saudável. Falava que era óleo de soja que veio da natureza. Então eles achavam que aquilo eram saudáveis. Meu pai, a vida toda, falava que aquilo lá dentro da empresa da PepsiCo era doutrinados a falar que aquilo tudo era E saudável. quando não tinha essa inteligência coletiva que a gente tem hoje, Não assim, tinha. baseado pela internet, tudo que era doutrinado era naquele mundo ali e era aquilo que Isso. acontecia. E aquilo lá era como se fosse fiel, seguidor. Não, é perfeito, é saudável. E Perfeito. meu pai enchia a gente de comer essas porcarias. Então a gente acordava de manhã, era porcaria, era pão, bolo, bolacha, refrigerante, doce, biscoito. Era a base de alimentação de carboidrato simples, óleo vegetal e a base alimentar era nossa. Então foi daí que eu comecei a ficar até alergias. Foi aí que comecei a ter alergias, quando surgiu dores, enxaqueca, dores de cabeça e outros problemas. Então foi onde começou tudo. E ele explicou tudo isso pro meu pai. Entendi. Foi meu pai, eu falei assim, meu pai, então tudo isso não é verdade. Eu falei, então, nós vamos mudar seu filho, nós vamos fazer uma alimentação saudável. Assim que ele fizer tudo, você pode ver que em menos de 30 dias já vai melhorar muita coisa. Em 6 meses eu não tinha alergia nenhuma, tinha respondido 1 sintomas no questionário de 45 perguntas, não tinha mais enxaqueca, dor de cabeça. Nossa, foi Ou salvo. seja, mudou a sua visão de Caramba, tudo. aí você cara. pirou, você Aí eu nasceu falei pra assim, vida. velho. Cara, eu falei assim, é isso que eu quero pra vida. São assuntos que mudam uma vida, né? Assim, e com certeza, assim, numa conversa dessa aqui, pode se mudar uma vida. Eu tenho Vai mudar a certeza vida absoluta. das pessoas que estão vendo, né? Não, e vai mudar a vida daquele que consegue interpretar e encaixar uma dessas informações dentro. É que pra mim, Dele dentro e do fazer- estilo pra de mim vida já dela. interessou Isso. demais, cara. Então, bora seguir que depois nós Não, fala vamos, aqui. vamos que vamos. Qual a pergunta que você fez mesmo? Eu acho que eles This vão- is question. This is question. This is question. Não, a gente É. estava comentando assim sobre já a questão assim de hormonal e tudo, que o corpo humano é maravilhoso e que eu perguntei se você tinha melhorado esses questionários e eu também sim, se entendi sim. se era o médico estava seguindo uma linha dele ou tudo mais. Isso, era perfeito. É, que de 45 perguntas foi pra 70, né? Isso, perfeito. Essas 70 perguntas, elas vieram começou na década de final de 70 para 80, como esse questionário, veio aumentando. E cada vez que a ciência vai provando as coisas, me lembra de falar sobre os 3 tipos de ciência, tá? Você coloca aí para mim, isso aqui é bacana. 3 coisas que fazem as doenças e tudo mais acontecer, os 3 tipos de Os 3 ciência. tipos de ciência que é Ó, legal. esse negócio é legal, hein? 3 coisas, 3 isso, 3 aquilo. Isso é bacana. Vamos acelerar que nós estamos em 40 minutos. Nossa senhora. Já? Acelera! Não, pelo amor de Deus. impressionante. Não, a gente faz 2 partes, não tem problema não. Bota nota quinta. Então vamos lá. Show de bola. mano. Então, assim, o questionário ele vem aumentando as perguntas, os sintomas, porque vai descobrindo o que acontece no corpo e tem para isso, para cada acontecimento ruim, tem os sintomas. É igual o carro que começa a ratear, o carro que começa a não dar partida, o carro que não vira para esquerda e para direita, é o setor de direção. Você tem os sintomas quando tem um problema no setor de direção. Você tem os sintomas de quando é no cabeçote. Você tem os sintomas quando é na vela, quando é o problema. Então o corpo é a mesma coisa. Então na época existia 4 coisas que causavam as doenças e descobriu mais 3. Então hoje estão 3 coisas que vai acontecendo no corpo que gera esse tanto de sintomas ruins. Vamos lá. Inflamação crônica. Problema hormonal. Glicação resistência insulínica, que é o pré-diabético ou diabético. Disfunção mitocondrial, que é hoje a causa de várias doenças, inclusive Alzheimer, Parkinson, epilepsia e outros. Disbiose intestinal, que são os problemas no intestino, síndrome do intestino irritável, intestino preguiçoso, disbiose intestinal, etc. Submetilação e falta de vitaminas no corpo. E oxidação e envelhecimento precoce. Essas 7 coisas têm sintomas. Tem 10 perguntas para cada um desses 7.
Então são sintomas. Você está inflamado? Dor no corpo, dor na articulação, inchaço nas pernas, alguma alergia. Então são sintomas. Então para cada desses 7 que vai acontecendo, existe sintoma. Mas também existem exames de sangue. Existem exames que você consegue enxergar esses 7 problemas. Não esses exames que a medicina tradicional cartesiana pede. Esse exame que você fica 10 horas dormindo, bonitinho, aí acorda e vai coletar o sangue, são pobres de informação. Olha Todo só. mundo que fica dormindo e acorda 10 horas em jejum e vai fazer o exame, todo mundo está com o exame normal. Vai mostrar ali, às vezes, uma insulina alta, né, uma glicemia alta, beleza, um triglicerídeos alto, mas para ver essas 7 coisas. São exames que você tem que coletar ao acordar, no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir. Aí você vê essas 7 coisas acontecendo durante no momento que você levanta da cama e começa a comer a porcaria, você vai acontecer coisas no seu corpo que vai mostrar essas 7 coisas acontecendo no corpo. Porra, Diogo. Pegou a visão? Faz sentido. Show de bola, meu irmão. Assim, Faz você sentido. tem que estar assim. Tudo... E eu fico percebendo o seguinte: às vezes a pessoa tem um potencial violento. Mas se ela não tiver saúde, ela não tem nada. Ela não tem como fazer isso acontecer. Então a saúde está ali no primeiro passo de qualquer processo de uma pessoa. E a saúde é a harmonia das células e a harmonia Diogão, de tudo isso. Né? Todos os âmbitos da sua vida piora quando você não está saudável. Você não é o melhor pai, você não é o melhor filho, você não é a melhor mãe, você não é o melhor marido, esposa, você não é o melhor profissional. Você não está cumprindo o seu potencial como um todo. Aí chega na bebida que eu falei pra você, a bebida não me fazia bem, cara. E eu gostava, eu gosto, né, até hoje, mas eu tive que entender que eu tinha que tirar ela. É o que você falou, ela me dava gatilhos ruins. Então eu tive que escolher, porque eu queria ser um bom pai, eu quero ser um bom profissional, eu quero estar bem, né? Então eu tive que escolher um exato momento de ser radical e tirar. Maravilhoso. Então, foi essa a escolha. Mas, cara, voltando aí nos 18, 19 anos, eu tô voltando lá, você estudou, eu não sei o que você formou, né? Você pode falar aqui, e aí tem relato que você é empresário, mas essa parte da medicina te acompanhou desde essa época, você nunca mais largou. É porque eu comecei a pegar livros da medicina e estudar. Eu queria saber como o corpo humano funciona, eu queria saber como é que eram as doenças. E aí, eu fui de orientado. E aí você ficou também bloqueado com a medicina tradicional. Não vou fazer medicina porque eu não confio nos caras. Comecei a conversar com muita gente sobre medicina. E você chegou a tentar fazer medicina, alguma coisa assim pra... ou não? Olha, na verdade, eu prestei para medicina e não, sabe, eu fiquei assim, desgostoso. Sei. Porque, na verdade, aconteceu um lance muito engraçado, foi uma conversa com uma psicóloga. Ela falou assim, Diogo, mas é uma coisa muito séria a medicina, né? Porque quando você tá lá nos seus 18 anos, 19 anos, eu vou prestar vestibular. Sim. Aí seu pai vai te dar uma dica, fala assim, meu filho, você tá com dúvida? Faz medicina, porque medicina vai te dar status. Perfeito. E você vai Vai te dar ganhar, uma e renda. você vai te dar uma renda violenta. Mas você nunca vai ver um pai falando pro filho assim, filho, faça medicina para curar as pessoas. Faça medicina para tirar os remédios delas e deixá-las curadas. Perfeito. Alguém fala isso? Cara, eu tenho médico na família que hoje ele é fazendeiro. Ele é um baita médico, mas ele falou, cara, meu prazer é na fazenda. Então, ele não deve falar isso pro filho mesmo, vai ser médico. Eu acho que ele não fala. Ele vai se ser encontra dentro da profissão, né, assim, talvez a profissão ela dá liberdade dele ser aquilo que ele sempre quis ser. Isso. Porque pode ser que ele utilize da medicina para ter um dinheiro e aí faça crescer na vida dele e fala assim, agora eu consigo ter uma fazenda, vou ficar lá. Ótimo. Vou ser fazendeiro. A gente ser trouxe um médico fazendeiro. aqui que também a visão dele era diferente, né? O Dr. João, né? Sim, talvez assim, é Agora porque não sei sempre com os filhos, né? Sempre existem as pessoas que são fora da curva, né? Sempre Sim. existe assim, vai a gente ter. nunca vai ter Beleza, um mas consenso. posso seguir. Entendeu agora como é que... Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Eu comecei a ir atrás, eu fui para a Alemanha, eu fui para a Austrália, estudei, pesquisei, fiz curso, fiz pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro, fiz pós-graduação com o Paulo Minuzzi, que é o médico do Roberto Sei, Carlos. quem é o Paulo Roberto Minuzzi? Carlos, O Roberto é o Carlos. urso branco É que o eles urso falam. branco, é. Então, fiz centenas de cursos, eu tenho centenas de cursos de pós-graduação, de dias de estudo para show, fazer irmão. o que eu faço. E comecei a aplicar o meu conhecimento no dia a dia das pessoas quando eu montei a empresa, quando eu montei a Body Gym, que foi aqui tem 15 anos atrás. Borginho famosa. Que foi aqui, o né? estúdio de Que foi o personal. estúdio personal onde eu treinava
e já dava as minhas mini palestras para as pessoas que estavam ali, Perfeito. explicando para ela que o treino é apenas 10% do processo de emagrecimento, que o treino é só 10% na melhora da saúde, que 90% era alimentação. Então foi ali que eu comecei a desenvolver o meu falar, desenvolver o jeito que eu falo, o jeito que eu explico. Eu lembro que as minhas primeiras palestras, eu dei palestra no mundo inteiro, eu dei palestra em Portugal, na Europa e dei palestra nos Estados Unidos, em várias cidades. Não falo inglês, dei palestras para comunidades brasileiras. Eu leio inglês, não falo inglês porque prática, tem que ser prática de viver. Sim. Então eu aprendi a ler o inglês muito bem. Porém, quando eu estava... foi quando eu fui para os Estados Unidos e comecei a dar palestra lá que eu decidi fechar a empresa, porque eu vi que meu universo era maior, não podia ficar preso dentro de uma academia. Então eu comecei a criar... Foi quando eu cheguei de Atlanta, cheguei dos Estados Unidos, fui uma palestra maravilhosa lá, eu falei, vou fechar todas as minhas empresas. E foi engraçado que quando eu cheguei dos Estados Unidos, foi dezembro de 2019, quando foi janeiro, eu mandei fechar minhas empresas, tudo legalizadinho, mandei meu contador pagar todo mundo, devolver o dinheiro dos meus alunos. Quando foi fevereiro, pandemia. Então Deus me abençoou, né? Eu fechei a empresa, deu a pandemia, deu lockdown. Você foi pra internet. Fui pra internet, acabou. Aí foi só internet e nunca mais parei. Você já estava decidido isso antes, e aí de repente... Eu já estava crescendo, porque já em começo de 2019, eu já estava crescendo na internet. E aí eu decidi ficar só na internet mesmo. Né? Foi quando você decidiu falar pro mundo, é isso? Foi quando eu decidi falar assim, não, as pessoas precisam saber. Esse é meu propósito, é o que eu gosto de fazer, que eu curto. Se você ver, eu tenho fotos e vídeos, antes lá no estúdio, eu tenho muito vídeo, na verdade, muito, no meu Instagram. E tem uns salvos que eu não postei. A pessoa fazia a consultoria comigo lá dentro da empresa, treinava com a gente e fazia a consultoria toda com a gente, de alimentação e tudo. Diogo, e assim, e tem uns antes e depois no seu Instagram que são impressionantes, impressionantes. Principalmente assim, a forma visual que você vê as pessoas. Você fala assim, mas essa é a mesma pessoa? Não é possível. Com esse pouco tempo? E aí você vai nas 70 perguntas. Aí começa com as 70 perguntas. O questionário é o começo de tudo, é onde eu identifico aquelas 7 coisas acontecendo e já vou explicando para ela como o corpo funciona, eu já explico com as 3 coisas que eu vou explicar para vocês e vou explicar como é que eu vou ajudar ela, como é que eu vou ensinar o meu método para que ela tenha as mudanças tanto na saúde e responda até no máximo 5 sintomas no questionário, que é o que uma pessoa saudável responde. Diogo, olha que maravilha. Cara, é espetacular. E como que, assim, que, por exemplo, que o... Porque, vamos lá. Isso é medicina, isso é... O que mais, assim? Terapia. Olha, mistura tudo, medicina, né, cara? Mas, assim, é basicamente alimentação. Nutrição, vamos falar assim, nutrólogo. É basicamente nutrição. E assim, ó, e como que o polo da nutrição... O polo dos médicos, eles encaram isso aí. E como você sofre ataques assim nesse sentido quando você fala, como é que é? Imagina 10 anos atrás para agora, né? Então, assim, imagina como é que é. Olha, quando começou tudo, eu ensinava a pessoa a comer, mas não tinha cardápio. Eu não montava cardápio. Então eu não posso montar cardápio porque eu não sou nutricionista. Perfeito. Então eu tive que criar um método. Eu tive que ensinar a pessoa com palestras, com vídeos, textos e com tudo mais. Então, aí eu ensinava o método, eu ensinava mesmo, como se eu ensinasse a pessoa a ser a sua própria nutricionista. Então era diferente o método. Então não tinha cardápio. Então assim, aí as nutricionistas, aí eu começava a postar que a mudança ocorreu por causa da alimentação e tudo isso. Então as pessoas achavam que eu montava cardápio. Beleza. Tá. E isso começou a crescer muito e começou a chegar, aí as próprias nutricionistas iam no meu Instagram e denunciavam e criticavam, mandava lá e metia o pau, criticava. Ia lá só pra me detonar. Não queria saber se a pessoa tinha curado a doença, não queria saber se a pessoa tinha emagrecido, não. Ela queria só saber de me ferrar. E aconteceu. Aí juntaram, as nutricionistas em Brasília, juntaram 200 posts meu falando que a pessoa tinha feito a parte nutricional comigo e tinha mudado o corpo. Aconteceu isso. E foi lá pra DECOM, Polícia de Delegacia do Consumidor, eu tive que responder. Foi um auê danado. Foi um auê danado. Teve 200. Aí cheguei lá, tinha um bloco assim desse tamanho assim, só aí eles printavam as telas do meu Instagram e anexou lá e tinha 200 páginas. Falando que tinha feito a dieta do Diogo Deja. Beleza. Todos os nossos alunos têm contrato assinado. E no meu contrato eu explico. Meu jurídico é muito bom. Tem lá assim, ó. Não montamos cardápios.
O aluno aprende com o método, com o ensinamento do Diogo Deja. Aí acabou. Aí você fecha Acabou. o... Esse Tanto argumento acabou. Acabou. Aí entramos na lei, ganhamos a causa e tudo mais. Então nunca mais aconteceu nada, porque eles viram que eu não tenho cardápio. Aí não, chamaram mais de 20 alunos meus que Olha. tinha feito método emagrecido, metade do corpo, chamaram pra depor. Então eles foram lá depor. Eu falei, não, o Diogo nunca montou cardápio. Tá aqui, ué, ele nunca montou. Foi ensinamento, foi tudo. E aí você assustou com isso, né? Nossa senhora, esse cara assim, que cara doido é esse? Que cara louco? O que esse cara fez que a gente não entende até agora, né? Então, assim, foi uma coisa fantástica. E isso aconteceu. E o mais engraçado... Hoje não, hoje tá O tranquilo. mais engraçado é que a esposa do delegado da DECOM fez a consultoria comigo. Então foi engraçado, porque foi chegando as denúncias lá. Ela assim, que é isso? Que povo doido. Assim, mas não tem nada disso aqui, Não tem meu nada disso. Deus. Os caras metendo pau aqui no cara. O cara tá fazendo o serviço dele, curando um monte de gente. Ela falou pra mim, esse jogo, isso aqui não tem lógica, isso vai dar nada. Mas você faz o que tem que ser feito. E então aconteceu, né? Esse caso aí. Aham. Mas depois nunca mais aconteceu. Mas hoje tá tranquilo isso? É porque é o seguinte, eu não vendo remédio, eu não prescrevo nada. Eu ensino o método, é diferente. É uma Como metodologia. é que é o método? Dá pra falar dele Metodologia aqui? É assim, ó. Vamos lá, faz de conta que você quer fazer uma consultoria comigo. Eu vou te ensinar. Primeiro você vai ter a primeira consulta, onde você vai responder o questionário, eu vou identificar tudo Você e vai vou te fazer dar um uma aula. perfil meu. Perfil seu, vou falar tudo que você tá sentindo, por que que tá sentindo. Vou falar o que eu gente. como, tudo. Tudo. 55 minutos. Você acredita que Cara, já foi passou no piscar de olho. 55 minutos, velho? Se quiser pela primeira vez fazer Vamos- uma hora e vamos meia fazer de... Vamos fazer. a gente- Não, a gente pelo abre, a amor gente de Deus, abre. isso aqui tá o exclusivo, porque assim... Só a cara, Letícia que acho que tem que jantar, né, Letícia? E o Nick. mas espetacular, cara, assim, porque saúde é o que o mundo precisa, velho. Mas beleza, E o se- cara... não, o e cara- se você pesquisar hoje no Google, as palavras mais pesquisadas no Google, antes do Covid, era saúde e emagrecimento. Espetacular. E hoje é né? Covid, né? Mas antes era saúde, e sempre foi saúde e emagrecimento. Aí o método passa as perguntas, você Aí começa você, a vai lá, você faz as perguntas, eu vou explicar tudo na primeira consulta em videochamada, não importa onde você mora no Japão, na China, na Europa, eu vou fazer essa consulta com você por videochamada. Hoje eu fiz só com brasileiros que moram nos Estados Unidos, Sim. envolvendo. E se hoje você roda o Brasil inteiro? Devido ao Covid, não, né? Mas antes eu rodava o Brasil todo. Agora nós vamos voltar a fazer as palestras no Brasil. O próximo vai ser em Porto Seguro. Aham. Em Porto Seguro foi legal que eu fiz a consultoria agora, tem 30 dias. Eu até postei, tá? Uhum. Vocês têm que olhar no meu Instagram, pô. É. Vai lá, olha lá direitinho e tal. Eu tô seguindo já. Então é o seguinte, Ah. eu postei agora essa semana o relato do casal. Era um casal, o homem tem 56 anos, ela com 53, ele chama o Hércules e ela Jacinta. São pastores de igreja, eu não sabia que eram pastores. E ele estava com depressão, com ansiedade, pressão alta, usando remédios e mais remédios, usando diurético e pressão alta. E ela também com ansiedade, com pressão alta, com problemas de saúde, usando remédios, e um monte de remédio. Em 30 dias tiraram tudo, curaram tudo. Caramba. E postaram. Ele ia escrever os relatos, ele escreve os relatos ali. Tudo que você vai ver é relato. Ela escrevendo, Diogo, nossa, em 26 dias, em 17 dias já tiramos remédio de pressão. Não precisou de mais remédio. Minha pressão normalizou 13/8, 14/8. Eu tirei o remédio para ansiedade, eu curei minha esteatose hepática, tinha esteatose hepática. Então tá tudo lá o relato. E, Diogo, essa turma, assim, tem algum relato que voltou? Alguma coisa assim? Eu vou explicar. Só para concluir, então esse pessoal, eu fiz a consultoria com eles e eles me falaram, Diogo, nós falamos lá na igreja que a gente curou e foi você. Você não Então, tem noção, vem pra não. cá, vem pra Já cá. o povo tá chamando a gente pra Porto Seguro e a gente vai pra Porto Seguro e assim vai e assim continua. Nós vamos pra Porto Seguro, depois nós vamos pra Portugal, tem um grupo lá que também fez. Então, em relação à sua pergunta, fez a consultoria, regrediu a doença, teve a cura ou a remissão da doença? Deixa eu deixar claro aqui na câmera, ó, Sim. que a gente cura ou tem a remissão da doença. O que é remissão? Você, às vezes, tem a doença como uma doença autoimune, mas ela não age, não está agindo. Então tem como você controlar isso, Uhum. entendeu? Aí você, pelos hábitos da vida, você tem como ativar de novo. Então a pergunta é, tem pessoas que já fez minha mentoria e já voltou a ter doença? Claro. Por quê? Porque voltaram a ter aquele estilo de vida que a deixou doente. Perfeito. É simples. Só por aquele momento ela fez tudo certinho. Ela fez tudo depois... certo, ela aprendeu, mas por algum momento, por alguma fraqueza, ela voltou a fazer o que ela fazia antes. Então é isso que acontece. Aí ela volta a adquirir os problemas que ela teve. Se o médico fala que não pode comer glúten, não pode isso, não pode aquilo. E de fato, assim, quando eu como, por exemplo, pão, ele me incha. E eu gosto de um pão, velho. É foda. Ó, deixa eu falar uma coisa. Não, tudo vai... Ó, aprende uma coisa. Todo e qualquer carboidrato, não interessa qual,
vai se transformar em glicose no sangue. Todo. E esse vai estimular um hormônio chamado insulina. E é onde começa a merda toda. Cara, puta que pariu. 90% da minha alimentação foi cortada nessa frase. No pão. Saladinha. Salada. Fruta. tal, Aí sei entra a que. genética. Vocês não me perguntaram, mas eu vou falar sobre a genética. Porque muita Massa. gente fala assim, porque meu pai teve câncer, minha mãe teve Sim, reumatismo, isso tem demais. meu pai teve isso, não sei o quê. Isso influencia também. Tá nos seus DNA. Tá lá no DNA. Os nossos problemas de saúde muito deles estão plantadinhos lá no DNA. Só que o DNA é uma arma. É uma arma muito poderosa que precisa de um gatilho. Tá. Então, o que é o gatilho? Aquelas 7 coisas. Inflamação crônica, problema hormonal, disfunção mitocondrial, glicação, desbiose intestinal, submetilação, oxidação. Então, aqueles 7 coisas acontecendo no corpo, vai lá na genética e fala assim, vai lá, agora você pode liberar o que você tem de doença aí. Então, a genética, ela influencia 18%. Entendi, irmão. Então, assim, é um gatilho. É um É gatilho. igualzinho você fala assim da bebida, por exemplo, é um gatilho. Uhum. Isso são gatilhos pro DNA falar assim, opa, tá Agora ali, eu ó, Agora eu vou dar o câncer que meu pai teve. Agora eu vou ter o diabetes que minha mãe teve. Entendi, bro. E hoje eu atendi uma pessoa assim, ela falava assim, Diogo, mas a minha família é tudo gorda, todo mundo é gordo, meu pai é gordo, minha mãe é gorda, então é genética. Não, é porque você come o que eles comem, vive o jeito que eles vivem. Numa família de 6 pessoas, o irmão mais jovem, o irmão mais novo, tem 14 anos. Uma família de 6 pessoas, 6 irmãos, pai, a mãe gordo, todo mundo gordo, só que o menino de 12 anos, ainda não gordo, resolve morar com a tia. E essa tia gosta de praticar atividade física e gosta de cuidar da saúde e comer certo. E ele saiu da família. Mudança de rota. Foi. Da rota. E de repente, lá com seus 30 anos, todos os irmãos gordo, obeso, com doenças crônicas, e ele sarado, bonito, corpo trincado, sarada, nem um pouco, nem nada de doente, não usa nenhum remédio. Cadê a genética? E aí? Ele sobrepôs Total. a genética, no caso. Claro, ele mudou os hábitos alimentares e tirou toda a genética em ação. Tirou a genética de ação. Então não existe, eles falam assim, genética. Põe 2 irmãs gêmeas, é igual eu conto assim, ó. Nasceu 2 irmãs gêmeas idênticas, o mesmo DNA. Só que com 6 anos de idade, o pai separou da mãe. A mãe, a Isabelle foi morar com a mãe. A Renata foi morar com o pai. A mãe era louca por atividade física, dieta saudável, come bonito, come salada, não come açúcar, pão, não come doce, farinha, não come nada. E cuida da saúde, gosta de atividade física. E o pai era malumbento, gosta de pão, gosta de arroz, feijão, suco, refrigerante, doce, salgadinho, fast food, pizzas, bolo, pit dog, só lixo industrial. Quem você acha que vai nascer perfeito? Qual o filho ali que vai nascer com um corpo sarado, saudável? Cadê a genética? Tem genética, Olha não, é só, o estilo de irmão. vida. É isso. Me fala daquelas 3 que você falou, que você ia falar, os 3 pontos. lá. Vamos lá. Parte hormonal. Lembra, né, que nós temos hormônios que tem que estar aqui, no mínimo, fazem os seus benefícios, suas coisas que tem que fazer naquele departamento da multinacional do corpo, né? Age em cada órgão do corpo. Existem hormônios que tem que estar aqui, existem hormônios que tem que estar aqui. Quando acontece esse distúrbio, acontece todos os problemas de saúde. Desde engordar e não emagrecer, ou você adquirir uma doença e ativar o seu DNA. Então vamos lá, são 3 coisas que vai causar esse distúrbio hormonal. É fantástico. O primeiro, vamos começar do primeiro, mais simples, não tão importante, e vamos deixar o pior por último. Tá. Então vamos lá, são 3 coisas que vai causar todas as doenças e todas vai engordar e tudo mais. Então vamos lá. O primeiro é um hormônio importante para o corpo, que ele tem que ficar aqui embaixo. Lembra da hierarquia lá da presidência lá? Ele tem que ficar aqui no exame de sangue, ele tem que ficar lá no mínimo, ele flutua aqui, ó, pertinho, ele tem que existir, ele tem benefícios para o corpo. Quando ele está pouquinho no sangue, ele fica ali fazendo só coisas boas. Mas quando ele resolve vir para cá, acontece muita merda. E o que faz? E qual é esse hormônio? Esse hormônio chama cortisol. O famoso hormônio do estresse, não é do isso? estresse. Estresse. Olha onde já começa o problema. Tá, mas para que serve esse hormônio, gente? Por que ele resolveu lá em cima? Por que não ficou quietinho ali embaixo, que é o lugar dele lá, fazendo suas funções? Ele foi criado, esse hormônio, para você atacar ou fugir.
É um hormônio do estresse. Lá há 10 mil anos atrás, qual era o nosso estresse? Era você atacar ou fugir. Predador. Era o predador ali, você tinha que atacar ou tem que correr, né? Ou a caça, Então- ou você é a caça ou o caçador, Tá, não é então isso? vamos analisar o cortisol. O cortisol, quando você saía no meio do mato para caçar ou para alguém te comer, você tinha esse estresse, né? O nosso estresse naquela época, o homem tinha até mais estresse, né? Porque era perpetuar a espécie, tinha que pegar todas as mulheres. E tinha que... Isso é polêmico. Isso é muito Isso é bem polêmico. É. Talvez a gente corte essa parte. Dá um corte bom. Tinha que perpetuar a espécie, tinha que comer, né? Então, ou tinha que se salvar, né? Porque veio aqui a Perfeito. mensagem. Então, o que o cortisol entra em ação? Então, é a visão e a audição fazia com que o cortisol subisse lá nas tampas. Como é que faz isso? Quando acontece isso? Quando ele vê algo que vai matar ele, ou ele tem que correr ou matar, ou tem que então fugir ou atacar, Perfeito. o corpo prepara para aquilo. O corpo tem que ser preparado para aquilo. Então, vamos lá. Quais são os órgãos principais para você atacar ou fugir? Vamos lá. Perna, Primeiro. olho. Ou olhar, né? Assim, a visão. Visão. Você tem que Visão. estar focado. Então, dilata a pupila. Tá. Segundo, córtex frontal. Planejamento, foco. O que eu tenho que fazer agora? Perfeito. Então, vai desativar o emocional e o racional. Desativa. Desativa. Você não precisa de chorar, emocionar. Uhum, Que é o lado perfeito. emocional. E o lado racional, você, tipo assim, mais de você. O que é o lado racional? É fazer, executar, plantar, doar. Então não precisa de tanto. Você precisa mais do córtex frontal, que é prestar atenção, focar e planejar ali na hora, naquele momento. Que é o córtex frontal. Depois vocês vão começar a ligar isso com os dias de hoje. Sim. O que acontece? Então, naquele momento, você fica no ataque ou na defesa. Cortisol, correto? Sim. Perfeito. Qual os outros? Coração. Vai acelerar para bombear sangue para onde? Pros músculos. Pros membros Pros começarem membros correr. que precisa, Pra correr. que precisa Fazer para acontecer. aquele momento A brigar, pra brigar, correr. ativar. O rins precisa naquele momento? Não. Então ele desativa o funcionamento dos rins. Aquele frio na barriga é desativar o intestino, estômago, rins e fígado. Olha que São interessante órgãos que isso, não brother. precisam para aquele momento. Pro ataque. Cara, e é o pra frio defesa. na barriga. Nossa, me deu um frio na barriga. É, porque o estômago tá outros- falando, não vou fazer Eu nada. não vou essa fazer bosta. nada aqui, cara. Assim, ó, tipo, tá tudo aqui no Seu coração, vacilão. tá no... Você tá achando que ele tá trabalhando. Vamos ligando pro dia de hoje. O que Show pode de acontecer? bola, brother. Show de bola. Vocês vão entender por que o rins para e fica ruim de funcionar, por que o fígado não trabalha direito, por que o intestino dá prisão de ventre, Uhum. estresse constante. Então você entende, começa a entender algumas coisas. E por que muita gente vive assim, ó, no ataque e na defesa? Viu aquela pessoa triste, rabugenta? Não, eu tô só no ataque e defesa. Nível de cortisol. Esse cara da Rotan, da polícia, da operações especiais, os caras vivem o quê? Ignorante, os caras são bravos. Eu já dei palestra na PM. Os caras são... Entendeu? Porque constante estresse. Qualquer ligado, coisa ele estão lá, explode. né? Eles estão lá. Eles estão lá. Estão lá no... Ou pra correr ou pra atacar. É, isso. Perfeito. Entendeu? Então já muda o E comportamento. no clima de tensão o tempo inteiro. Olha só. É isso. Isso, aí que mais que ele faz? Deixa todo o ouvido focado, a visão focada, então tudo muda. Em questão de quantos minutos? Segundo, né? Segundos. Esse hormônio vai lá pro sangue, lá em cima, e faz esse... Olha o poder de um hormônio. Espetacular. De um hormônio. Ele muda seu comportamento físico. Imagina uma mulher que vê o marido traindo ela. Ela muda o comportamento em apenas 1 minuto. Ela fica louca. Uma Ela leoa. quer atacar. É vem um uma leoa. microsegundo. Microsegundo. Não é segundo, não. Sem Olha, chance certo, de você né? escapar. Tudo Tá isso certo. é hormonal. Agora imagine esse hormônio vindo pra cá, lá na diretoria, e fica lá. Os hormônios são assim, é em cadeia, é uma cascata. Quando um sobe, um é obrigado a descer. Ou vários descem. Entendi. Então aqueles bons que precisam estar lá em cima começam a ficar aqui embaixo. Testosterona, aí que o cara brocha. Aí que a mulher fica sem libido. E aí que você perde músculo. Aí que você começa a aumentar a gordura, porque o metabolismo diminui. Olha o tanto de coisa que acontece. Cara, é espetacular. E sabe o que eu lembrei aqui? Porque algum tempo atrás, eu não sei quanto tempo precisar, mas eu tava lendo, falando assim, ó, que um líder é aquele que se reconhece, o grupo reconhece
com o cortisol mais baixo e com a testosterona mais alta. Então, se você tem esses dois modelos, isso é reconhecível na atitude, na ação. Então, você quer saber se é um líder bom? Tem o cortisol baixo e a testosterona alta. Independente homem e mulher, mas é isso que regula uma liderança forte. Exatamente. Eu estudei muito isso. Tem livros fantásticos. Hormônio. Hormônio. Tudo hormonal, cara. Cortisol lá embaixo. O que tem que estar no médio? São vários hormônios que tem que estar no médio. Os bons tem que estar em cima. Testosterona. No exame de sangue, vocês vão aprender a olhar o exame agora. Divide o mínimo e o máximo entre 4 quadrantes. O primeiro quadrante próximo do mínimo, o quarto quadrante próximo do máximo. Vários hormônios têm que estar no terceiro ou quarto quadrante. E vários eu tenho até medo de fazer esse exame, viu, bicho? E vários hormônios têm que estar... Pra falar a verdade. Vai estar lá embaixo tudo. E vários hormônios têm que estar no mínimo. Tem que estar próximo entre os dois. Você entendeu? E tem hormônios que flutuam. A mulher flutua muito. Antes de menstruar e depois de menstruar, os hormônios alteram muito. Menopausa e andropausa. Você faz reposição hormonal? Você faz? Você já fez? Não precisa fazer reposição hormonal. Hoje, você pode fazer uma reposição hormonal para você ter uma longevidade maior. Hoje sabe que existe já hormônios bioidênticos, que é praticamente a mesma molécula, não é sintético, não é anabolizante. E você não toma mais que você faz uso para manter a testosterona, fica ali próximo do limite ali, ó, sempre alto. Aí você chega aos seus 100 anos correndo, treinando, fazendo tudo. Por isso que eu falo que dentro de em breve nós vamos ver pessoas com 110, 115 anos, porque já tem isso já. E hoje a gente já vê você pega lá aquele Abílio Diniz, ué. Não, algumas personalidades de Instagram, assim, tipo, o cara tem 65, 70 anos mas travado. Diogo, e você hoje... Mas você vê o Arnold Schwarzenegger, vê o Arnold não porque ele virou político, mas vê o Sylvester Stallone, vê o Diogo Van Damme, vê o Diogo Van Damme. Mas, Diogo, hoje você tem a base de alimentação, você malha, você toma alguma coisa dessas? Eu faço reposição com bioidêntico. Todo dia eu passo um gelzinho de testosterona. Esse gel que eu uso é pra manter minha testosterona entre o 3 e o 4. É bom, hein, filho? Olha só. R$80 por mês. Olha só. E é bioidêntico, é saudável, é natural o corpo. Mas claro que é dosado pela quantidade que está dentro do sangue. Então você faz os exames todos. Deixa eu te falar sobre isso aqui que é importante. Muita gente vai ouvir que estou falando aqui, vai correr no médico, vai querer fazer reposição hormonal. Não é assim. Primeiro, você está todo pintibado, com inflamação crônica, disfunção mitocondrial, glicação, resistência insulínica, que tanta coisa acontecendo no corpo. Adianta em cima de um corpo desse, cheio de sintomas, fazer reposição hormonal? Não. Se você faz uma reposição em cima de um corpo doente, você piora mais ainda aquele corpo. Então o que você tem que fazer? Acabar com aquelas 7 coisas, melhorar todo o sistema, deixar o corpo reagir, porque às vezes a sua testosterona só está baixa pelo pão que tu comes. Se arrancar o pão já... já melhora muito. Melhora. Não é só o pão, são outros carboidratos também. E acrescentar mais proteína e gorduras e tal. Então frutas também. Não, quem gosta de fruta é as presas. Predador come outra coisa. Então, não precisa ter fruta, então. Fruta é bom, mas não é o principal. Tá. Salada, sim. Salada é bom. Salada é ótimo, mas não é o principal. Carne? Cara, se carne eu falar branca, pra vocês, carne branca. Se eu falar pra vocês que a carne vermelha é o que mais nutrientes tem e tem tudo que seu corpo precisa. Diogo, mas aí eu já sabia. Mas eu acho que eu já sabia. Cara, mas como peixinho, acho que tá bombando. Mas né? é porque, não, assim, você tem que ter um existem equilíbrio. Vertentes, né? Assim, vertentes. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que o rinoceronte, por exemplo, aquele tal, só come verdura. E aí, por isso, ele é forte e tudo mais. Então, existe... Forte ou gordo? Bom, falam que é forte. Porque, assim, existe essa vertente das pessoas falando que é salada, que é o... Isso. Então, dá pra falar uma coisa muito bacana aqui, rápido. Vertentes, né? Não sei se eu já fugi um pouco do que eu tava tentando responder antes. Não, vai pro segundo mas hormônio. rapidão. Nós, os seres humanos, temos um estômago desse tamanhozinho. Nosso sistema digestivo é só ácido clorídrico e algumas enzimas na boca. Ou seja, ele não é feito para salada. Nosso corpo não é feito para quebrar saladas e verduras e legumes. Se você analisar todos os animais que comem muito vegetais, por que eles ruminam o dia todo, ficam comendo o dia todo? Porque eles precisam de quase 30, 20 quilos de um alimento para o organismo tentar quebrar com as enzimas, com aquele negócio de fermentar, volta para cá, fermenta, volta para cá. Tem estômagos compartimentados, tem um intestino totalmente diferente para conseguir tirar os nutrientes
das verduras e legumes. Nosso estômago não tem essa capacidade. Quem é vegano se ferra, fica doente. Fica depressivo, perde músculo, envelhece. Olha só. Vegetariano ou que come ovo ainda salva, porque ainda está comendo ovo, que é o melhor alimento. Só perde pro leite materno. Diogão, tá dando tempo aqui. Vamos Dá pro naquela. segundo. Vamos naquela segunda. Então, primeiro foi o cortisol. O cortisol Sim. entrou no corpo e fez um regaço no corpo, né? Aquele hormônio que foi lá e destruiu. Mas existe um antídoto. Agora eu vou explicar, porque tem que explicar. Qual que é o antídoto? Então, como é que faz para um cara que vive na polícia? Como é que faz com um cara que trabalha com um comissário de bordo, com um piloto de avião? Cara, um cara isso é que trabalha... importante, velho. Porque assim, ó, muita gente tá num nível Tá no de estresse, estresse. tá E que não tem como. O violentíssimo. cara que trabalha num lugar que não gosta. O cara que trabalha na Uber, no táxi, Sim. no trânsito o dia todo. perigo. Como é que esses caras vão aguentar, então? Vai ficar doente? Estilo de vida. Vai ficar doente? Vai sofrer as consequências do cortisol? Sim, como está acontecendo muito, né? Muitas doenças crônicas, tudo está aparecendo por causa disso também. Então existe um antídoto para o cortisol. Quais são os dois antídotos? Mesmo sofrendo estresse constante, é o seu trabalho. Como é que eu faço então? Tirar a bunda do sofá e fazer alguma atividade física. É o primeiro antídoto para Glória a baixar o Deus, cortisol. cara. que Glória a Deus, que eu entrei que nesse mundo há muito tempo, velho. Espetáculo, que espetáculo, Nossa, brother. mano. Esse é A o ginástica melhor antídoto. salva, eu falo isso demais, cara. Aí vamos lá, vamos falar sobre o treino. Não é ir pra academia, fazer 3 séries de 12 e ficar conversando no celular. É um treino que você tem que sair da zona de conforto. De fato, né? E sentir que o treino de hoje foi melhor que ontem e o de amanhã vai ser melhor do que hoje. Legal. Esse é a evolução e aí você tá crescendo. Qual o treino que mais rápido faz isso? É um treino de 20 minutos que você faz em casa usando o peso do corpo. É um treinamento HIIT funcional. E você também dá essa orientação. Eu produzi, né? Eu produzi 140 vídeos. Então a pessoa recebe da minha consultoria esses vídeos para treinar em casa. Aí você vai começar a entender por que aqueles empresários americanos foda treinam logo quando acordam. Não, tem a Não, cara, assim, ó, máquina de vamos treinar de- do lado. Tem lá um do lado. airbike, ou tem um remo, ou ele faz com o próprio peso do corpo. É isso. Mas na verdade, se você for ver hoje os grandes executivos, empresários, a galera tudo malha, mano. E é 5 horas, 5 da manhã. Sim, exatamente. Então vamos lá. Quer bloquear o cortisol? Quer ficar saudável? Sua hora, hein, Ó, Juliano? entre 5 e meia você tá... Entre Pois é, 5 e você 7 tava da dormindo, manhã. né? Eu tô. 5 e meia, fala assim, putz. Então vamos lá. Aí 9 e meia da noite, me fala. Então vamos lá. Então quais são os melhores horários para você fazer esse hitzinho de 20 minutos que já muda muita coisa? Entre 5 e 7 da manhã e entre 5 e 7 da noite. É os 2 melhores horários para você fazer um treino, desde que seja intenso. Pode ser um crossfit, Puta, uma uma hora na hora musculação do bem almoço. feita. Mas o melhor horário é 5 e 7. É o melhor. Para você baixar o cortisol e explodir os bons hormônios de prazer. Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, testosterona. Vai ser o dia bala. Você fica o dia todo já bala. E o mais importante, dica, acabou de fazer o HIIT de 15, 20 minutos, tome um banho gelado. Aí você vai ver que Não, ele vai banho ficar gelado eu ligado. tomei esses dias, cara. Queimou meu chuveiro. E aí Obrigado. Foi aí bom, a bom. Vanessa, minha esposa, que é boa em chamar o cara, não chamou, eu fui, cara. Fui acho que uns 4 dias. E de fato, mano, é diferente. É. Você Sério dá uma mesmo? acordada mesmo. Chama você... banho de contraste, parece Cara, que você as vai. pessoas falam isso, aquele né? negócio rapidão. Depois você acostuma, você vai acostumando, cara. Assim, no terceiro dia eu já tava de boa. Mas eu senti diferença, cara. Assim, irmão, a que- energia é diferente. Cara, imagina você treinar, estimular todos os hormônios bons e tomar um banho gelado depois. É mais ainda. Você pode ver que o Tony Robbins, que é o guru dos Estados Unidos, mais famoso, ele toma banhos de imersão no gelo. Ele tem uma piscina de gelo na casa dele, redondinha assim, ele vai lá e mergulha no gelo e sai todo dia de manhã. Por que será? Todos os atletas de Conhecimento ponta estão tem, né? fazendo isso. É, verdade. Conhecimento tem. O cara é fera, né? Então é isso. Aí, então vamos lá. Então e o segundo é você tomar sol, né, cara? Pegar o sol. Vitamina D, né? Vitamina D. Aí é maravilhoso também. Outra coisa que também diminui o cortisol. Qual que é o segundo? Primeiro foi o cortisol e estresse. Segundo, anticoncepcional. O anticoncepcional hoje está destruindo as mulheres. Fato. Eu fiz um desafio em 2018 com 6 meses usando meu Instagram. Peguei 7 mulheres usando o anticoncepcional entre 30 e 35 anos. Peguei 7 mulheres entre 30 e 35 que não usavam, nunca usou anticoncepcional. Fizemos todos os exames de sangue necessários. Fiz uma parceria com o laboratório Jarbas Dollars, que é o melhor de Goiânia. Já fazendo propaganda. Ó o jabá. E aí simplesmente... eu provei, ó, aqui tá o exame de sangue quem usa anticoncepcional, aqui tá o exame de sangue quem não usa anticoncepcional. É gritante a diferença. E os médicos falam que não tem problema. E eu desafiei todas as ginecologistas do país.
falando no meu Instagram, colocando lá em exposição, tá aqui ó, a prova, gente, ó, o que vocês estão fazendo com as mulheres. Todas as doenças que causam, todos os 20 efeitos colaterais que causam na mulher quando começa a usar. Não apareceu uma. Nossa, agora eu já eu fiquei com a peso na consciência. Vanessa, eu vou fazer a vasectomia. Ótimo. É a melhor decisão que você faz. Você vai decisão salvar a sua esposa. Você vai dar o questionário pra ela. Eu vou ver, você vai ver que ela vai responder. Ela vai responder muito. Vamos fazer a consultoria aqui. Ótimo. Isso é show. Então vamos lá. Então vocês entenderam que o anticoncepcional ele pega. Por quê? O anticoncepcional ele causa uma menopausa química. Não é para não deixar a mulher engravidar? Então, é como se ela tivesse 60 anos. Então ela vai pegar os hormônios dela e vai jogar no chão. Progesterona, testosterona. Cara, aí vira uma bomba. Aí a mulher bomba. fica parecendo uma velha. A mulher fica com sintomas de uma pessoa de velhice, enrugada, pele fica ruim, cabelo fica ruim, fica ansiosa, triste, rabugenta. A mulher muda completamente o comportamento dela. Por causa de uso de um hormônio sintético. Você entendeu agora? Entendi demais. Cara, que... É fantástico. Então muda completamente. E faz totalmente o sentido. Faz. É lógico. Pega as mulheres foda, as mulheres que governam, as mulheres que fazem as coisas acontecer, as empresárias. Vai ver se elas estão usando anticoncepcional. Essa mulher que usa anticoncepcional, ela se sente menor. Entendi. Por quê? Porque a testosterona vai pro chão. Faz o exame de uma sua mulher pra você ver como é que tá a testosterona dela. Vai estar no 0,0. Não, mano, vou agilizar o mais rápido possível. Você vai ver que é rápido. Vou chegar hoje e falar pra ela. Ó. Ótimo. Então, vocês entenderam? Então, você falando de testosterona aquela agora, tem Sim. um teste maravilhoso, que é fantástico esse teste. Tem a pesquisa, tem tudo mostrando. Pegaram um monte de gente e mediram a testosterona pela língua, pela saliva. Mede lá e tal. E aí colocavam essas pessoas numa sala chique de um diretor de uma empresa e eles tinham que sentir que era o diretor. Eles tinham que entrar nessa empresa, subir lá na mesa do diretor, colocar a perna, assim, sentar na cadeira, falar assim, eu sou o diretor, e ficar imaginando que é o diretor da empresa. Tinha que se imaginar o cara. Massa. E depois de uma hora fazendo aquilo, aí chegava a secretária, oferecia café pra ele, aí ele atendia telefone, simulavam que ele era o diretor da empresa. Depois aí acabava o teste, aí media a saliva de novo, que a testosterona é salivar. Aí mede a saliva e tá embora. Todos aumentaram em 30% o nível de testosterona somente com esse teste. Olha só de estar ali se achando e tal. Só psicologicamente se colocando, hein? Já subiu a testosterona. Caraca. É fantástico esse exame. Então isso tem muito teste, tem muito até vídeo, tem documentário mostrando isso. E o terceiro? E o terceiro, pior. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o capeta, é o diabo em forma de hormônio. Falar que é pão, velho. Que também tem Não é que estar aqui possível. embaixo, ó. Tá. Esse hormônio tem que estar aqui lá no mínimo, lá no exame de sangue, gente, presta atenção, tem que estar lá entre o 2 e o 5. Pode ficar até no 8 de vez em quando. Mas o ideal é que fique ali. De quanto? Vai até 20 e pouco, se não me Tá. engano. Porque tem exames diferentes, tem protocolo diferente, tem protocolo... Então, mas você tem que lembrar que tem que ficar entre o 2 e o 5 ali, próximo do limite mínimo, no primeiro quadrante, nem no segundo é. Então, como é que faz para esse hormônio, então? Esse hormônio tem que estar aqui, por que ele subiu? No cortisol, foi o estresse. Foi a visão ruim, o áudio que você escutou alguma coisa ruim, ouviu alguma coisa ruim. O que faz a insulina subir? Pão, bolo, bolacha, açúcar, refrigerante, doce, salgadinho, fast food, pizzas, massas, arroz, feijão, milho, soja, grãos em geral, né? Tudo que é farinha, tudo que tem farinha, você pode imaginar. Tudo que tem açúcar, pode imaginar. Porra, eu sabia que era o pão, velho. Quando ele falou... Glúten. Tem que Putz, mudar grila, na nossa oração. Pão nosso de cada dia nos dá. Mas eu brinquei no meu post. Eu falei, gente, Tapioca de cada dia. Não, tapioca é pior. É pior. Tapioca é igualzinho açúcar, só não tem um gosto doce. Ovo de cada dia. Exatamente. Ovo tinha de que falar cada assim, dia o nos- ovo de cada dia Nossa, nos dá tapioca é hoje. enganação, então, hein? Poxa vida. Eu comia tapioca achando que tava... Comer tapioca é igualzinho comer açúcar. A diferença é que não tem gosto doce. Mas ele vai entrar no corpo e vai virar açúcar do mesmo jeito. Polvilho é a mesma coisa, farinha branca é a mesma coisa. Só não tem um gosto doce. Mas ele vai virar açúcar no mesmo Então, a velocidade. terceira é a insulina, você É fala? a insulina. Então, tudo que você come desses alimentos vai explodir sua insulina em menos de 1 hora. Por quê? Porque é o sistema digestivo. Na hora que você come o doce ou o carboidrato, é que na boca já manda um sinal para o cérebro manda um sinal para o pâncreas já começa a produzir insulina. Ó, na boca. Na boca já subiu insulina, ó. Na boca. Foi pro estômago, digeriu no estômago o ácido clorídrico, foi pro intestino, no intestino começou a quebrar mais rápido ainda, foi pra corrente sanguínea. Puf, insulina aqui. Por isso que demora quase 1 hora. Então a insulina já está aqui. Agora vamos falar sobre a insulina. Primeira função da insulina.
tudo que entrou ali na corrente sanguínea, que você comeu, depois de 1 hora e pouco, a insulina pega, que transforma carboidrato se transforma em glicose, a proteína se transforma em aminoácido, a gordura se transforma em lipídios. Ele vai pegando tudo aquilo e sabe para onde que leva? Ele tenta levar para o músculo e depositar dentro do músculo. Só que o músculo está lá, você não treina, não faz exercício físico, não utiliza a energia do músculo, não faz nada e come demais carboidrato, então o seu músculo está sempre cheio de glicogênio. Então ele vai lá, ele vê que não cabe lá dentro, ele vai e converte-se em banha. Vai para sua barriguinha, para sua papada, vai para os seus pneuzinhos, para sua bunda, para suas pernas e começa a aumentar o seu percentual de gordura. Então, insulina, isso está no 2º livro de medicina, cara. São 110 páginas falando sobre insulina. Olha só. Tá lá. O primeiro fator de uma pessoa engordar é a insulina alta. E insulina alta, engordou, insulina alta, insulina alta, engordou. Não tem, não, tá lá. Olha só, Doido. cara. É simples. Meu Deus. Calma que não acabou, não. espetáculo. Segunda função da insulina. Calma que a merda vai vir. Segunda função da insulina. Proteger a gordura. Ela criou, ela cuida. Ah, que bonitinho. Aí você treina, faz exercício físico, vai lá e treina com papa, faz uma maratona, corre 10 quilômetros. Chega em casa, come o pão, come o docinho, come o Pit dog. refrigerante, pit dogzinho, insulina na tampa. Achei que tá estouradão. Vai perder músculo e a banha continua Vai intacta. ficar pior. Pior, porque fica crônico. Tá blindado. Exatamente. E você perde músculo, baixa o metabolismo, porque músculo que aumenta o metabolismo. Você não tem músculo, perde músculo, piora a sua situação. Fica crônico. E continua treinando, achando que vai ter resultado. É onde dá frustração e desistência. A pessoa vai pra academia porque o médico falou pra ela que tem que treinar. E põe a culpa toda na... Não, tem que treinar pra você emagrecer, mulher. Vai treinar. Aí a menina ou escuta o médico, vai treinar, não faz a dieta, né? Porque a dieta é o principal. Tem que baixar a insulina. O que aconteceu? A pessoa frustra porque não vê resultado. Putz, Frustração, desistência. Por isso tem muita gente que vai e não continua. Ô, Diogo. Então isso foi só a segunda função. 2 minutes. 2 minutos. Aí, o que a insulina faz? Aí demoraria pra falar, mas ela vai em cada órgão e começa a destruir. Ela vai nos rins, causa retenção de sódio, potássio e magnésio, são minerais, pedra nos rins. Pedra nos rins se dá pela insulina. Ela vai nos rins, faz retenção de líquido, aumenta o líquido no corpo, fica cheio de líquido no sangue, aumenta a pressão arterial. Com o tempo, hipertensão. Vai no médico, vamos tomar um remedinho? Mas não fala que foi insulina. Você entendeu o meu grilo? Você entendeu a minha... A humanização não tem, né? Não Humanização não tem, né? Não tem. E você ataca isso de Calma. frente, né? Calma que não acabou não. A insulina vai no cérebro. O cérebro não armazena energia igual o músculo. Olha, como é que o cérebro funciona? Com o que está circulante no sangue. Pera aí, mas a insulina tirou energia do sangue. Ah, agora eu sei porque que eu tô cansado, fraco, mole, tô com preguiça, tô querendo dormir. Por que eu não tô focado hoje? Por que eu não tô conseguindo prestar atenção? Por que minha memória, por que eu tô esquecendo as coisas? Porque a insulina tirou energia do cérebro. Caramba. Aí você chega no médico, doutor, não, você tá com esse sintoma, vamos tomar uma Ritalina, um Venvance? Vamos tomar um Rivotril, você tá triste? Assim, calma que não acabou. A insulina vai no fígado, causa esteatose hepática. A insulina vai nos olhos, causa visão ruim, começa a ficar ruim a visão. A insulina causa zumbido nos ouvidos. A insulina vai lá no intestino e para o funcionamento do intestino. Olha o tanto de coisa ruim que a insulina faz. Cara, que Louco. Assim, ó, 3 coisas. Cortisol, anticoncepcional e insulina. Muito bom. Cara, que Putz, aula. grilo. Putz, Obrigado, grilo, velho. cara. Não, demais. espetacular Foi isso demais. aqui. A conversa, a gente falou, não fizemos nenhuma pergunta do questionário nosso. Nenhuma, velho. Cara, quando Nenhuma. vocês me mandaram aquele questionário, eu falei, Caraca. Diogão, pô, te agradecer aqui. Foi maravilhoso. A gente viu o quanto você domina o negócio, que bom, o assunto, quanto você tem amor, cara, dá pra ver. apaixonado. Né? Muito legal a tua história de superação. Hoje um cara super saudável aí, né? Eu tava vendo teu Instagram aí com quase meio milhão de pessoas aí que te segue. E, cara, nós vamos conversar depois. Opa, na hora. Tá? Tô muito afim mesmo de reestruturar essa parte da minha vida. E, pô, obrigado, cara. Obrigado pela aula que você deu. A paixão que você tem é muito legal. Né? E eu acho que é isso que faz a diferença. Você tem tantas pessoas que te seguem, né? E rapidão aqui, uma palavra. Quando você cura uma pessoa,
que você sente? Cara, é... Olha isso aqui. Tudo arrepiado. Eu estou totalmente arrepiado. Então, Só de imaginar. Você já Cara, respondeu. Aqui, cara, eu tô todo arrepiado. É um tesão, cara. É um tesão maravilhoso de ver a pessoa mandando mensagem. Diogo, hoje eu acordei melhor. Cara, eu emociono. Hoje eu dormi melhor, Diogo. Diogo, eu tirei o remédio. Diogo, eu tô me sentindo outra pessoa. Não transforma, né? Cara, se você puder melhorar a vida de uma pessoa, só nisso. Cara, e assim... Meu irmão, parabéns. Parabéns. Só o fato de eu ter tirado o álcool transformou minha vida, cara, assim. Então, Parabéns. eu sei o que é isso, né? Então, a sua resposta aí já deu pra sentir... Pena que as pessoas não viram, né? Não, mas, Não, assim, viu? mas a Vai gente ver, sente, vai a ver, gente mas sente vai aqui, sentir. E a gente sente, assim, ela Cara, sentem primeiro atrás da gente. podcast com 1h30 de duração. Valeu a pena demais a gente esperar, né? Porque o assunto foi transformador. Eu tenho Parabéns. certeza que vai impactar vidas aqui com esse podcast. Nós vamos divulgar muito. Que bom. Nós vamos tentar fazer o máximo chegar na casa das pessoas isso aqui. Isso é fantástico, é o que eu mais quero. Falou, irmão? Espetacular. Falou, meu irmão. Obrigado Ó, mais uma vez. Isso aí. Parabéns por ter coragem de ouvir o seu chamado e dar o passo em direção a ele. Parabéns, porque o mundo precisa de pessoas corajosas como você, que atendem ao que o seu coração também pediu. Obrigado, cara. Fantástico. Vamos que vamos, Muito irmão. bom, Viz. Obrigado. Bom demais você estar aqui com a gente. Obrigado, Vamos pra gente. frente. Obrigado. Alô? Eu agradeço. Alô, mais um! Acelera. Ih, abraço. Eita.